Ora então, muito boa noite. Bem-vindos ao segundo episódio do Asma Talks. Connosco temos o Sr. Comandante Jorge Coelho, de Santa Maria da Feira. É também enfermeiro, comandante de Santa Maria da Feira. Tem extenso currículo na área das matérias perigosas e quem anda neste mundo sabe perfeitamente que Santa Maria da Feira tem muito a dizer nesta área. E se me permitir, Sr. Comandante, fazer-lhe a primeira questão, gostaria de o ouvir relativamente às várias conferências internacionais que Santa Maria da Feira tem dado, não é? E que nos fale também um bocadinho do feedback que teve da última, que se realizou há relativamente pouco tempo. Pois bem, então, boa tarde. Agradeço à plataforma e ao site Intervir e aos seus anfitriões. O convite foi dirigido ao Corpo de Bombeiros da Feira e ao Comandante, naturalmente. É um gosto partilhar aqui convosco aquilo que é a nossa percepção, a minha percepção sobre esta área temática que é das matérias perigosas. Dizer que o Corpo de Bombeiros da Feira conta já com no seu currículo, no seu histórico, com vasto conhecimento nesta área, muito por imposição e do legado do comandante Udo Schmellenkamp, um alemão que decidiu nos anos de 80 visitar Portugal, ficar uns dias por Santa Maria da Feira e depois, durante alguns anos, nomeadamente no ano 2000, mais ou menos, fixou-se cá e durante muito tempo teve cá sediado até 2010, mais ou menos. O comandante Udo Schmellenkamp foi convidado pelo comandante Luís Marques para se vincular ao Corpo de Bombeiros e, na altura da sua reforma da Alemanha, fixou-se cá no Corpo de Bombeiros e exerceu voluntariado cá no Corpo de Bombeiros durante muito tempo. O Schmellenkamp foi o pioneiro na formação na área das matérias perigosas em Portugal, nomeadamente tudo que é bombeiros e proteção civil nacional, regional. Foi formador na Escola Nacional de Bombeiros e foi por aí que começou muito esta formação e associada a esta formação à aquisição por vários corpos de bombeiros, quer sejam trepadores, quer que sejam bombeiros voluntários da Feira, das unidades de controle ambiental, que já tiveram várias designações e constantemente estão a ser revistas a tipificação da viatura, mas isso é redundante. Dizer-lhe que, relativamente às jornadas de matérias perigosas, às jornadas internacionais de matérias perigosas, uma ideia que surgiu e que, de certa forma, deseja, e tem ainda esse objetivo geral, de que aconteça uma partilha de informação, de formação e de estudos de casos, de resolução de casos de acidentes com matérias perigosas a nível internacional. Ou seja, nós queremos partilhar com outros a nossa experiência, a experiência de Portugal, e queremos também colher os melhores ensinamentos que retiram da resolução dos incidentes de matérias perigosas a nível internacional. Temos, nesta filosofia do study case, temos convidado vários peritos internacionais de várias origens, sobretudo da Europa, mas temos já vindo a contar com outras participações. Tem sido muito, muito enriquecedor. Ficamos com a percepção de qual é o nível e o tipo de intervenção que os outros exercitam e da forma como atuam, quais são os seus protocolos, qual é a sua metodologia, quais são os seus recursos, e ficamos também com essa referência para nós. E também temos uma possibilidade de divulgar aquilo que é a nossa participação a nível de Portugal e compararmos também um bocadinho com aquilo que são as práticas internacionais. O último evento das jornadas, digamos assim, internacionais de matérias perigosas organizado pelos bombeiros voluntários da Feira, teve que ter um outro registro, um outro formato. Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. É que estava em silêncio e pensei que estava já em monólogo. Não é isso desejado. Então, dizia que o último evento foi num outro formato, fruto destes constrangimentos da pandemia Covid-19. Tivemos mais de 130 participantes num formato online. Tivemos que nos adaptar um bocadinho aquilo ao registro e mudar o formato
pelas circunstâncias que já referi, mas consideramos que igualmente foi um sucesso. Foi um sucesso porque decidimos optar por duas intervenções distintas, ambas prestigiantes, ou seja, dois técnicos muito com as suas particularidades, com as suas curiosidades, com as suas mais-valias. Um que fez uma abordagem diferente e partilhando com noções básicas, mas fundamentais na resolução dos incidentes, que foi o Pachi Marinho, da Galiza, que fez uma abordagem muito interessante e muito pedagógica, na minha opinião. E depois tivemos uma análise de um outro incidente, que foi a explosão no porto de Beirute, feito por um perito iraquiano, mas que tem bons contactos no Líbano, e que falou de um outro fenómeno ou uma outra dimensão. Ou seja, nós temos a oportunidade, e este contacto é curioso, porque vemos realidades distintas e o exercício enquanto expertos, enquanto peritos ou enquanto curiosos na área das matérias perigosas, de várias dimensões para a resolução destes acidentes. Ou seja, nós na sua essência, o que nós pretendemos é partilha de informação, partilha de formação, porque esta área ou esta temática das matérias perigosas é complexa e estamos sempre em aprendizagem contínua, por isso esta busca do conhecimento é desejável e por isso fazemos questão também de a partilhar. Não guardamos isso para dentro de portas, temos os nossos contactos, temos a nossa formação, todavia acho que faz todo sentido partilhar por todo aquele que seja curioso e que tenha a necessidade de enriquecer os seus conhecimentos para assim melhor transpor para a prática do dia a dia estas práticas, estes ensinamentos que vamos colhendo a nível internacional. Eu aproveito aqui e agradeço já também agradeço a presença do seu comandante, dar os parabéns aos bombeiros da feira pelo seu centenário, né, que é um aniversário marcante, né, e tive a oportunidade e a sorte, e falei isso no primeiro episódio aqui do Azimat Talks, sorte de ter feito a formação há 10 anos, mais ou menos, com o seu comandante Udo, e muito do meu interesse que tenho hoje em dia das matérias perigosas veio dessa formação e da forma como ele abordava os temas, e acabei por ficar sempre um bocadinho ligado, nem que seja à distância, aos bombeiros da feira, e com alguma curiosidade dessa capacidade fantástica que vocês conseguem manter aí na feira da intervenção em matérias perigosas, e pronto, queria dar novamente os parabéns, porque acredito que não seja fácil manter essa capacidade num país como Portugal, e vocês têm conseguido, numa corporação de bombeiros voluntários, têm conseguido, e isso realmente fantástico. Pronto, e pegando no que o Sr. Comandante disse das formações também, e eu, pronto, uma parte, e como isto agora uma pessoa vai conversando, em relação às jornadas internacionais, eu tenho tido a sorte, julgo que não participei nas segundas, mas nas restantes tenho tido a sorte de participar, e o ano passado uma que me marcou, e eu até costumo falar quando pronto, sou convidado para dar algum tipo de formação, que a nível da consciencialização, aquela formação mais básica dentro das matérias perigosas, foi, se não me engano, o engenheiro Gianfranco Trippi, de Itália, que falou sobre aquela explosão em Bolonha, em que ele falou sobre em que muita gente ligou a dar o acidente do carro, e até mostrou uma imagem de um caminhão com os carros, toda a gente falou do caminhão com os carros, ninguém falou de cisterna que estava à frente do caminhão com os carros, que depois deu origem a toda aquela complexidade de operações. E isso aí fez-me, e é muito importante isto das jornadas internacionais e esta forma como vocês têm abordado estes estudos de caso, porque realmente faz pensar e faz ter uma ideia de como os outros agem e como é que nós também, o caminho que nós podemos fazer, não é que sejam melhores, superiores, mas têm outras filosofias, e é sempre bom nós conseguirmos também acompanhar essas corporações. E falando então das formações, eu acompanho, pronto, o seu comandante nas redes sociais e as páginas bombeiros da feira, e noto, repara, ultimamente está um bocado parado, se calhar devido à Covid-19, não é? A parte da formação a outras corporações de bombeiros, e num país, isto é a minha opinião pessoal, não quero aqui entrar em polémicas, mas é uma opinião puramente pessoal, num país em que a formação nas matérias perigosas normalmente é tão negligenciada, vamos dizer assim, o que é que considera ser esse o papel dos bombeiros da feira, né?
principalmente a norte, e se calhar noutros pontos, mas começando aí a norte, nesta consciencialização e formação de corporações vizinhas e de outras pessoas, entidades interessadas, claro. Duas notas ao ouvir a sua participação, duas notas. Dizer que efetivamente é um desafio e é constante esta necessidade de levar a cabo um evento e que seja marcante no panorama nacional e internacional. Por isso entendemos que esta dá trabalho, efetivamente, mas também dá gosto porque vemos a adesão e entendemos que passamos a mensagem e há sempre enriquecimento de quem quer que seja que participe aos vários níveis. As Jornadas Internacionais de Matérias Perigosas têm uma periodicidade de 2 em 2 anos e temos conseguido cumprir, ou seja, não se trata de uma organização de um evento de forma esporádica, ou seja, lembramos-me agora de uma coisa e vamos fazer e, ok, correu muito bem e acabou, deixamos cair. Não, temos esta determinação de forma bianual, repetir o evento. Dá trabalho, efetivamente, mas também dá muito gosto e isso leva a algum reconhecimento, não só no panorama nacional, como também internacional. Relativamente à questão da formação / sensibilização, nós temos muito gosto em partilhar tudo aquilo que é o nosso conhecimento. Este ano, indo ao encontro daquilo que estava a dizer o Miguel, não o temos feito porque não temos sido convidados, ou seja, sempre que alguém nos convida ou nos contacta nesse propósito, nós disponibilizamos-nos, ou seja, se não aconteceu ainda para o exterior foi porque não houve esse contacto, provavelmente nós temos vários constrangimentos em termos de contacto pessoal e de ações, existem outros formatos, mas sempre que nos convidam nós temos muito gosto em partilhar aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa experiência. Vamos fazendo aquilo que é possível, poderíamos fazer mais eventualmente, às vezes damos essa dica, damos essa sugestão, estamos sempre disponíveis, independentemente do território, sobretudo na região norte, onde nós temos a responsabilidade acrescida, mas estamos sempre disponíveis. Isto do território também é um bocadinho relativo, porque assim como fomos já a Viana do Castelo intervir, também ainda há pouco tempo tivemos contactos e quase para sair para a zona do distrito de Castelo Branco. Por isso esta coisa das áreas de intervenção é um bocadinho relativo, porque como devem saber, o meio do VPME, ou VPMA, do Corpo de Bombeiros Voluntários da Feira, que é do Corpo de Bombeiros, é um meio de empenho e de ativação nacional. Por isso, onde formos notificados para participar, nós mobilizamos a nossa equipa e vamos cumprir essa missão. Estas ações de sensibilização acho fundamentais, não têm, ou seja, têm um registro de sensibilizar os operacionais para o risco da problemática e fundamentalmente sobre as primeiras ações a adotar. O que é que nós pretendemos com isso? Partilhar conhecimento, mas sobretudo, de certa forma, ter uma ação preparatória daquilo que será a possível intervenção da nossa equipa. Durante largos anos, a nossa experiência foi-nos dizendo que sempre que nós chegámos a um teatro de operações, aquilo que eram as práticas essenciais e elementares que já deviam estar instituídas não aconteceram, e então nós temos que praticamente partir do zero. E não é isso que é desejado. Por isso é que, por exemplo, a intervenção do Pachi Marinho vem na busca desse objetivo específico, que é difundir o conhecimento que é básico e elementar para todos os possíveis intervenientes. E, sobretudo, o que nos assusta entristece, de certa forma, que é o facto de não vermos aquilo que são as práticas bases, a prática base elementar e que era expectável serem implementadas nos vários cenários. Mesmo que não tenhamos participação, ou seja, aquilo que nós vamos assistindo e que vai acontecendo no território nacional, e observamos que aquilo que é básico e que, sobretudo, compromete a segurança dos operacionais ou da população não é implementado. É por aqui o raciocínio. Sim, não, e parece-me bem, realmente, e uma vez, e pegando aqui que falou do Pachi Marinho, também os parabéns, realmente, eu gostei muito da apresentação sobre o Líbano e o estudo que foi feito com os diagramas,
mas realmente o Pachi Marinho, aquela forma como ele apresenta na sua Disaster City, todas aquelas formas, acaba por ser, como ele disse, um serious game, não é? Um jogo a sério, é uma coisa em que realmente é bastante didática, é bastante interessante. Sim, eu não tenho dúvidas nenhumas, é muito pedagógico, ou seja, de uma forma simples, não muito tecnológica, como podemos ver noutras organizações, entre aspas, mas que passa muita mensagem, muita formação. Ou seja, eu acho que é uma ferramenta, efetivamente, e uma forma de estar nos dias de hoje, usando as ferramentas disponíveis, as plataformas, as redes sociais, de passar muita mensagem. E eu espero, efetivamente, também, de certa forma, que tenhamos contribuído para isso. Sim, acredito que sim. Sim, Sr. Comandante, isto está a contribuir de certa forma, porque a essência da página é um bocadinho essa também, é de certa forma de desmistificar estas questões das matérias perigosas, não é? Para um público-alvo que mostra algum interesse e que quer aprofundar os seus conhecimentos. Mas, se me permitir, e ainda batendo nesta questão da formação, gostava de fazer uma pergunta. Num contexto de eu ainda não bati na formação, está bem? Não. Só falei até agora em sensibilização e partilha de conhecimento. Exatamente, mas eu agora quero ir para esta questão da formação e neste contexto de proliferação de cursos de proteção civil, onde se abordam várias matérias. Acredito que vai acompanhando também esses cursos e, pelo menos, muitos dos operacionais que nós temos no terreno vão beber essa formação no ensino superior, por exemplo. De que forma é que vê o ensino desta temática das matérias perigosas nestes cursos, de uma forma geral? Qual é o seu entendimento? Eu, pelas suas palavras, depreendo que estamos a falar ao nível da formação superior, é isso? Sim. Olha, ao nível do ensino superior, vou observando. Há uns tempos atrás tive aqui um contacto para perceber se nós tínhamos disponibilidade para partilhar alguma informação / formação. Efetivamente, demonstramos disponibilidade, mas não passou disso mesmo, de um contacto. O que é que eu entendo sobre essa formação? Acho que tem uma lacuna nesta área específica, nem que não fosse um conteúdo, quando de parte a situação de avaliar os conhecimentos que são transmitidos e adquiridos, eu acho que peca, no mínimo, por esta situação de sensibilizar. Ou seja, alguém que vai ser um decisor. Já, por exemplo, a nível tenho assistido nos últimos tempos, isto talvez por ciclos ou por modas, a várias instituições de ensino superior que estão a ministrar a formação de coordenador operacional municipal. Por exemplo, é só um exemplo, não tenho aqui nada de específico, nem ninguém deve ficar melindrado. Acho curioso que, pelos conteúdos que observo, alguns falam do risco tecnológico, mas depois, quando questiono os formandos, os estudantes, sobre os conteúdos, esta situação específica das matérias perigosas, ou aquilo que é um incidente, da resolução de um incidente de matérias perigosas, passa completamente ao lado ou é negligenciado no programa propriamente dito, ou seja, na implementação do programa de curso. Julgo que nós temos que fazer um longo percurso nessa matéria, quer seja a sensibilizar e a formar aos vários níveis, a nível nacional, regional, distrital, municipal e mesmo local ou mais baixo nível, para esta matéria, para esta área específica das matérias perigosas. Ou seja, podia dar o exemplo de um derrame de combustível, um acidente de viação com derrame de gasóleo de um caminhão, por exemplo, que nós tivemos esta semana. De certa forma, eu acho que se não houver esta sensibilidade, não há preocupação ambiental, nem há preocupação do ponto de vista da segurança e da intervenção, ou seja, medidas básicas que devem ser implementadas. Acho que até se tornava, na minha opinião, e se calhar um bocadinho isto que vocês pretendem com esta Azmat Talks, é falar, eu acho que se tornava até mais desafiante para quem participa nestes cursos, ou na formação superior de licenciatura de proteção civil, ou outras áreas, abordar esta temática, porque de certeza ia suscitar muito mais curiosidade
e dizer assim, epá, realmente há aqui uma área que eu devo maturar em termos de conhecimento. O que é que me apetece dizer-vos? Apetece-me dizer-vos que este ano de 2020 foi muito curioso, porque vi várias equipas, assisti a várias equipas, surgiram várias equipas na área da, entre aspas, descontaminação, onde vi conceitos implementados muito interessantes, recomendáveis, mas também vi coisas que são assustadoras. E com as redes sociais passa-se muito boa mensagem, mas também, por vezes, passam ideias erradas. E esse é o risco das redes sociais, é que se não houver ali alguma, entre aspas, algum controle sobre qual é a informação que está a ser partilhada, se calhar muitas vezes difundimos más práticas. E isso é que é preocupante. Ou seja, o que é que eu ia dizer? Eu assisti a uma entidade que foi fazer uma, entre aspas, descontaminação e eu estava a usar cabos de vassoura de madeira. Pronto, fico assim, fico no meu canto a assistir. O que é que vos hei de dizer mais? Sim, sim. O Covid, a Covid, O vírus, o Covid, sim. Sim, sim, o vírus, Covid, a doença, o que nós quisermos chamar neste momento, veio trazer muito esse comércio, né, acredito, e é público que, pronto, eu fiz na altura, fiz e ministro um curso pela Odissecur dentro da descontaminação biológica, e uma coisa que eu sinto às vezes, e falo isto abertamente, não tem problema nenhum, é que nós ministramos um curso, seja o qual for e seja onde for, atenção, porque também na Força Aérea ministramos cursos de descontaminação, mais completos e a nível militar, vamos dizer assim, um bocado diferentes, e as pessoas pensam que, ok, eu vou criar uma equipa, e é isto que eu tenho um bocado de receio e tentei transmitir isto sempre que me quiseram ouvir, pelo menos, não sei. Eu tenho esta formação, esta pequena formação que é uma introdução às técnicas e estamos a criar equipas em Portugal de intervenção em SARS-CoV-2 e eu tenho um bocado de receio que no futuro essa formação foi toda muito direcionada para este vírus específico e vão ficar com a ideia que se aparecer um ébola estamos também todos na boa para o atacar e se aparecer outros parecidos. E honestamente isso mete-me um bocado também de receio do que é que às vezes se tenta fazer, porque há quem confunda, por exemplo, uma ação de sensibilização de 8 horas, vamos falar assim, uma pequena de classes e sinalizações e afim, com ok, eu fiz este curso, já estou aqui, já sou um técnico de matérias perigosas, não é? E o caminho é muito longo e é preciso dedicar muito tempo de estudo e acho que às vezes nós em Portugal, se calhar em outros países, eu estou a falar em Portugal, que é o que eu conheço um bocadinho melhor, acabamos por embredar por essa interpretação, vamos chamar assim. Esse receio que está o Miguel a falar é um receio que mantenho à longa data e não tem a ver só com esta situação que estamos a vivenciar a nível mundial, que é do Covid e do SARS-CoV-2, mas tem a ver, por exemplo, quando qualquer veículo de desencarceramento na sua carga tem um kit de tamponamento. Não digo que Sim. Não, mas deixo aqui algumas reticências. E nisto podemos falar de níveis de intervenção, em que tipo de intervenções, etc. Porque pensar que temos um kit de tamponamento e daí passar a ideia ou pensar-se que tem capacidade para controlar uma série de matérias perigosas, Sim. Vai uma diferença muito grande. Eu não queria, nesta conversa, ser muito crítico em relação àquilo que eu vou assistindo. Queria abordar isto de Claro, sim, não, nem é isso que se pretende. Não... Positiva, mas claro. Também ser frontal e realista, evidente. Porque nós não estamos num nível inferior àquilo que acontece na Europa e digo-vos, pela minha percepção, que nós estamos num patamar muito bom, nós estamos em iguais condições em Portugal com as unidades sapadores, os corpos de bombeiros sapadores e os bombeiros voluntários da feira, estão em condições de igualdade a qualquer corpo de bombeiros da Europa, em termos de equipamento e em termos de resposta.
em termos de formação, estamos ao mesmo nível, disso não haja dúvidas, é importante reforçar esta ideia. Sim. E isto é fruto das relações, dos contactos que nós temos e daquilo que vamos absorvendo destes contactos internacionais, porque vemos qual é a reação dos nossos convidados e da partilha que vamos fazendo desta conjugação. Por isso nós estamos num patamar diferente, estamos num bom patamar de igualdade com aquilo que é a prática mesmo de países com mais capacidade financeira. Em termos de organização da resposta, também estamos ao mesmo nível e estamos num nível superior àquilo que é a América. Nós temos a percepção, o português tem muito aquela ideia, aquela filosofia de que vem da América que é bom, mas nós também vemos, através das redes sociais, do YouTube e do Facebook, etc., que muita coisa que é praticada na América não é preconizada, ou seja, não defende, não está alinhada com aquilo que é a boa prática, ou a prática recomendada. Por isso, dizia que nós estamos a um bom nível, agora temos é que nos organizarmos naquilo que é a resposta, ter esta percepção. Os americanos têm uma vantagem. Se me permite só ter um input, só para, posso estar a falhar ao lado, mas se calhar falta-nos um bocadinho da doutrina, da resposta. Era isso que eu ia dizer, isso mesmo. Quando a Escola Nacional de Bombeiros, já há uns anos, contratualizou com uma empresa a formação de FRA, FRO e de técnico de matérias perigosas, segundo a norma da NFPA, qual foi a percepção que nós tivemos? E para quem tem noções e foi militar ou tem noções daquilo que é as metodologias militares, fica com a perfeita consciência de que a vantagem dos americanos é que têm muita noção e só levam à risca aquilo que está preconizado e que são as suas competências. Ou seja, se um determinado elemento, independentemente de qual é a sua função ou qual é a sua entidade que está a representar, tem uma formação, ele vai ficar habilitado com aquelas competências e não ultrapassa essas competências. Exatamente. E essa que é a grande diferença da América para Portugal, é que as pessoas estão habilitadas com um determinado nível, adquiriram competências, estão habilitados, estão certificados para exercer essas competências, mas chegando àquele nível para o qual está habilitado, não ultrapassa. E isto está muito bem padronizado e depois aplicam os seus fluxogramas, os seus protocolos de atuação e as coisas fluem conforme os seus níveis de competências. Em Portugal isso não acontece. E por isso é que nós vimos assim a florescer uma outra entidade ou pessoal a entrar por caminhos sobre os quais não tem competências. E quando nós falamos de competências não é só o conhecimento ou a sua performance individual, temos a ver com capacidade de resposta, mesmo do ponto de vista material. Porquê? Porque depois entramos no improviso e quando entramos no improviso a coisa pode correr muito bem, aleluia, Nossa Senhora de Fátima, correram assuntos espetaculares, mas poderá acontecer o dia em que não respeitaram aquilo que são as boas práticas e não respeitaram a segurança, que é aquilo que é primordial, e acontecem incidentes que poderão ser graves. O pequeno erro pode ter uma consequência gravíssima. Okay. E é esta a minha percepção. Por isso, a formação que a Escola Nacional de Bombeiros ministrou em parceria com a entidade privada veio clarificar isto, é que há níveis de atuação e nós não temos que ser bons em tudo. Temos que perceber que temos que diferenciar-nos em alguma coisa. Nós, no Bombeiros da Feira, apostamos sempre na diferenciação na área das matérias perigosas por uma questão de história e de dar continuidade. Mas, digo-vos, eu não aposto, não faço investimento na formação individual dos bombeiros da feira, dos colaboradores dos bombeiros da feira, nem em termos de equipamento, para aquilo que será uma área diferenciada, por exemplo, de grande ângulo. Ou seja, o grande ângulo, eu não sou conhecedor, não me arrisco. Quando tiver, há que ter a humildade de dizer assim, isto está a passar o patamar, tem que se chamar uma equipa especializada. E essa equipa especializada vai dar garantia, vai dar qualidade e termos a certeza que vai responder. Porquê? Porque tem equipamento que respeita as normas de segurança, porque faz substituição dos cabos sistematicamente, usa um cabo certo para calibrar, com o calibre certo para determinada manobra e por aí fora. Ou seja, há aqui um conjunto de circunstâncias que são importantes. E quando vejo simbologia, quando vejo práticas que não respeitam isto, retraio-me, fico preocupado, naturalmente. Muito preocupado.
E eu aproveito então esta sua dica para lhe perguntar isso mesmo. Que tipo de rotinas é que o seu comandante com os seus operacionais fazem? Que tipo de treinos? Que tipo de materiais usam? É claro que já é sabido o que é que vocês têm e porque é que são tão reconhecidos no terreno, mas internamente, como é que se organizam? Que tipo de treinos, rotinas? Fala um bocadinho sobre isso, se puder. Nós internamente temos aqui 3 abordagens. Uma abordagem que é para, em termos de instrução contínua, associar o combate de incêndio urbano industrial às matérias perigosas, e aí a formação é transversal a todo o Corpo de Bombeiros, a todo o Corpo Ativo, onde fazemos uma conjugação, ou seja, tentamos, todo operacional tem que dominar por completo aquelas que são as práticas básicas de abordagem do cenário com matérias perigosas. Depois aproveitamos essas oportunidades para ligar os treinos e as equipas se complementarem, ou seja, uma equipa vai fazer a primeira intervenção e depois introduzimos a nossa equipa de matérias perigosas e complementam-se e trabalham em conjunto. Temos formação sistemática e contínua para a nossa equipa de matérias perigosas e sistematicamente, ou quando temos necessidade, formamos novos elementos para a equipa de matérias perigosas. É claro que este ano de 2020 não foi o melhor para nós estarmos aqui com práticas, mas, por exemplo, nas últimas semanas, com este alívio da pressão e dos constrangimentos em termos de convívio, estamos a acelerar as duas coisas, que é a prática simulada e a formação, quer seja teórica, quer seja demonstrativa, quer seja prática simulada, com operacionais do Corpo Ativo e os operacionais do Corpo Ativo que fazem parte da equipa de matérias perigosas. A formação, inscrevemos elementos igualmente naquilo que é a formação de controle de acidentes de matérias perigosas na Escola Nacional de Bombeiros. Sistematicamente temos aquilo que é, ou seja, inscrevemos e a formação depois é disponibilizada conforme o entendimento da Escola Nacional de Bombeiros e em articulação com o Comando Distrital e em função das vagas que estão disponíveis, etc. A nível interno, formamos os nossos operacionais, treinamos. Há períodos em que treinamos mais uma coisa do que outra, nós temos a nossa metodologia de instrução, temos dias destinados só à nossa equipa. Agora, digo-vos claramente, quem não pratica não é mestre e por isso para nós é muito importante a equipa estar rotinada com aquilo que são as boas práticas e o treino é isso mesmo, é nós identificarmos, proporcionarmos um momento de treino, mas de correção de pequenos aspectos, porque é na correção dos pequenos aspectos, nos detalhes, que nós fazemos a diferença. Quanto mais treinarmos, mais fácil vai ser, e isto é linguagem comum, quanto mais nós treinarmos, quanto mais mecanizados, quanto mais padronizadas estiver a atuação, melhor é a resposta quando houver a necessidade. E isso podemos e reproduzimos várias vezes porque tivemos reflexo disso mesmo, ou seja, se nós vamos para uma intervenção e tivemos formação, treino, uns momentos antes, a resposta, a rapidez e o resultado efetivo de cada manobra é muito melhor do que se tivermos algum tempo sem treinar. Okay. Treino duro, combate fácil. É isso mesmo. Quem não pratica não é mestre. Nós, porque sentimos que estamos num patamar de exigência elevado, temos que praticar sistematicamente. Quando nós falamos desta matéria, desta temática, deste módulo de matérias perigosas, há que ter a noção de que não é um módulo simples, é um módulo complexo, onde nós estamos sempre a aprender, quer seja por uma pequena conversa que estamos a ter agora, quer seja por acompanhar aquilo que vai acontecendo no mundo, quer seja por ouvir aquilo que é mais básico, como aquilo que é mais diferenciado. Tanto aquilo que se pode beber em Portugal, como pode-se beber no estrangeiro. Não é? Sim. Sr. Comandante, e só mais uma questão, perguntar-lhe, que também é muito importante isso, do meu ponto de vista, contacto com empresas. As empresas encontram-se receptivas a treinar e quando falo em empresas, que elas têm aquelas responsabilidades na área de Seveso, de treinar com vocês, de mostrar aquilo que têm, as suas preocupações, as suas
Isso tem havido esse diálogo com as empresas, Sr. Comandante? Já tivemos mais, francamente. Por vários fatores não acontece tanto. Isto é cultural, não é? O que é que eu ia dizer? A cultura da segurança tem que ser mais trabalhada, mais consolidada nas várias organizações e nas empresas. Quando nós somos contactados por uma outra empresa, tentamos passar a ideia de que o investimento na segurança é importante, ou seja, nós iremos contribuir, podemos não evitar acidentes porque a nossa intervenção é após o acidente, mas com certeza vamos controlar danos. E esses danos, para uma empresa de determinada dimensão, são determinantes, ou seja, nós conseguirmos condicionar os danos, quer sejam na empresa, na matéria-prima, na produção, na armazenagem, ou sobretudo no ambiente, se nós tentamos passar a ideia de qual é o benefício de contarem connosco como parceiros. Nós estamos cá disponíveis, muito disponíveis, eu diria, porque quanto mais contacto nós temos com as empresas, mais conhecemos o seu interior, o risco existente, e melhor conhecemos e melhor vamos preparar a resposta. As empresas de Seveso, umas estão mais disponíveis para partilhar aquilo que é o seu risco, outras nem por isso. É relativo, depende da filosofia. Mas isto é complexo, naturalmente, como devem perceber, não é? Sim, sim. O Miguel é da Força Aérea Portuguesa e eu já fui militar na Força Aérea Portuguesa, e se nós, por exemplo, aqui na nossa área, de vez em quando vêm cá almoçar os pilotos do F-16, aqui em Maceda, fazem cá umas passagens e depois aproveitam para almoçar, os homens também têm que fazer a sua alimentação. Tem que ser. E Maceda também é conhecido por isso mesmo. Dizer que poucas pessoas devem ter a percepção de que o F-16 tem hidrazina, não é? Pronto. É importante conhecer os perigos que na zona, aquelas tais zonas de atuação, conhecer o que lá anda, não é? Sim. Que lá passa. Agora, que querem que vos diga? Matérias perigosas estão em todo lado, não é? Desde uma adega cooperativa que tenha adubos, mais, sei lá, uma fábrica de tintas. Há tanta coisa. Nós tivemos uma ocorrência o ano passado, em junho. Em junho tivemos uma ocorrência numa fábrica de produção de embalagens de cartão, que era a Zarrinha, e na Zarrinha, que foi sobretudo papel, não é? Grandes bobinas de papel, mas tivemos que fazer ali uma intervenção, uma manobra, fruto da tática implementada, que tinha a ver com a defesa dos depósitos de nafta. Dizer-vos que na área de Santa Maria da Feira, do Conselho de Santa Maria da Feira, que é muito conhecido pela transformação da cortiça, em toda a empresa de cortiça existem várias matérias perigosas armazenadas, quer sejam oxidantes, quer sejam... há muita coisa. Então, nós percorrermos uma oficina automóvel, por todo lado existem matérias perigosas, seja no domicílio, quer seja num armazém, quer seja no comércio, nas rodovias, constantemente. Eu faço várias vezes aqui a A29, que é uma autoestrada daquelas que eram IC, mas passou ao IP, que passou a autoestrada. E eu se pudesse escrever por cada caminhão ou cada cisterna que passa o número de ONU e o número de perigo, se eu tivesse essa capacidade, era deliciante para quando tiver a sensibilizar algum corpo de bombeiros para isso mesmo, para lhes explicar qual era o número de vezes que o caminhão passa, aquela matéria perigosa passa às portas do quartel deles. É assim, eu acho que há um grande percurso a fazer nesta área. Não temos que ser os melhores, mas temos que ter conhecimentos básicos. E cada corpo de bombeiros tem esta necessidade. Eu estava a tentar recordar-me uma intervenção que a GNR, que os JIPs foram fazer
ali para perto da Sertã, não tenho a certeza se terá sido, onde eles estiveram lá, depois reservaram-se um bocadinho e depois foram finalizar a ocorrência, que acompanhei, que aquilo fez um direto na CMTV. Como os acidentes de matérias perigosas acontecem de todo lado. Nós temos muita proximidade aqui com o Porto de Leixões, com o Porto de Aveiro, com o Complexo Químico de Estarreja. Há muita indústria nesta zona de Aveiro. Nós podemos apoiar todas as intervenções nesta área, como também já fomos ao Porto de Viana do Castelo, como já fomos à zona de Famalicão. Ou seja, o que é que eu sinto? Sinto que, desde que haja humildade e perceber que o que importa aqui é a segurança dos operacionais, a segurança da população, haveria muito mais ocorrências onde nós iríamos participar. Mas a preocupação, e quero com isto clarificar, nós não queremos andar aqui para trás, para a frente, a toda a hora. O que eu queria, sobretudo, era ter a convicção e a ideia e o conforto de dizer que as intervenções foram resolvidas de forma segura para os operacionais. E podíamos demonstrar isso várias vezes com várias imagens, e que nos leva, para quem gosta de matérias perigosas, e não é gostar de ir para o cenário, quem gosta de estudar esta matéria, vê que há muita malta nos vários cenários, aos vários níveis, independentemente se são profissionais ou voluntários, que correm muito risco. Sim. Se eu estiver a falar demais, interrompa. Não, está excelente, Sr. Comandante, excelente. Não, e é verdade, é preciso ter isto, e num país onde, infelizmente, ainda se vê às vezes, e para não se estar aqui, parece que se está a bater na temática, e não é isso, nem pouco mais ou menos. Isto acaba por ser também uma consciencialização, em que se vê às vezes imagens em combate a incêndios urbanos e industriais, em que, infelizmente, há corporações que ainda nem usam o aparelho respiratório, quanto mais depois, não é, o resto das intervenções. Mas acho que o caminho tem vindo a ser feito, esperemos que continue a ser feito, porque era muito importante para a segurança, como o Sr. Comandante disse muito bem, para a segurança dos operacionais em primeiro lugar e da população. Se pensassem, como é preconizado com algumas metodologias, em primeiro lugar na segurança, de certeza que iam mudar a atuação. Sim. O que é curioso? Por exemplo, no outro dia até comentei com o Miguel, eu assisti no Facebook, permite isso, observar uma outra intervenção, e depois ficamos assim, fizeram tudo bem até agora, e o resto? E esse resto, tem que haver aqui uma lógica, um trabalho, dizer assim, o resto alguém tinha que fazer. E as coisas não podem ser, fizeram tudo muito bem até aqui e agora desliguei-me. Não faz sentido quebrar uma determinada resolução de um incidente, fazer bem a primeira parte, a equipa jogou espetacularmente bem. Faturaram 2 ou 3. E a segunda parte, perderam o jogo porque levaram 4 ou 5 bolas na baliza. O que é que eu quero dizer com isto? Há malta que até faz muito bem a primeira parte, mas depois faz mal a segunda. Ou então não jogou bem a partida toda. Nós, humildemente, dizemos assim, nem todas as intervenções correm como nós desejamos ou como nós preconizamos. E nós identificamos sempre oportunidades de melhoria e de correção. Agora, isso implica muito trabalho e essa, com humildade, se percebe assim, podemos melhorar aqui, temos que corrigir isto. Nós também praticamos, temos más práticas, ou seja, tenho operacionais que cometem erros. Mas importa reconhecê-los. Se nós tivermos a humildade de reconhecer e que temos que corrigir aquela prática, então acho que estamos no bom caminho. Nós, no Bombeiros da Feira, não estamos a dizer com isto que somos maiores que a da aldeia. Agora, tenho a convicção de que, para a segurança de todos, se nos chamassem algumas vezes, tínhamos essa garantia de ambas as partes. Acho que sim, acho que tem toda a razão. Acho que tem que se chamar. E é tal, mas para isso há que ter essa humildade de dizer assim, eu tenho competências e capacidade para resolver este sinistro até este nível. Tal e qual é. Temos que deixar aquela coisa das quintas, não é? Das capelinhas, eu ia dizer capelinhas. Exatamente. E começa na doutrina, não é? Na doutrina e no estabelecer de barreiras, de linhas. Queria fazer aqui só uma outra nota, dizer assim. Nós podemos ter a melhor formação possível, posso ter o melhor curso, mas também importa exercitar, ter experiência, porque com a experiência
a experiência é importante. Sim. Eu condeno, não tenho problemas em condenar isso publicamente, quando se investe num determinado indivíduo, uma determinada personalidade, se forma essa personalidade, ela começa, vai crescendo, vai se formando, vai adquirindo experiência, e quando essa personalidade começa a ter algum resultado, a excluem-na do sistema. Eu censuro isso, ou seja, tem que haver aqui uma política de continuidade, ou seja, uma pessoa é formada e deve haver aqui uma política de continuidade, de aposta, de política, para termos retorno daquilo que foi a formação e do que foi a experiência. E isto vê-se aí na autoridade. Agora espero que não, felizmente, mas isso vê-se durante algum tempo. E nesta área das matérias perigosas, eu conto nos elementos que compõem a equipa, conto com elementos que tiveram formação, ainda eram jovens já tiveram formação com o Cosmelo Campo e que continuam na equipa porque essa experiência é importantíssima. Todavia, tenham novos elementos e esses contam com a experiência, os mais velhos, mais experientes, e essa experiência é importante na resolução de pequenos fenómenos, mas também tenho jovens e esses estão mais disponíveis para outros métodos de trabalho. E isto, se não for trabalhado em equipa, é difícil conseguir. Com humildade, vamos fazendo o nosso trabalho, temos pequenas oscilações em termos da temática, em termos de formação, de dinâmica, mas é uma preocupação constante. O Miguel fez-me um convite esta semana, salvo erro. Sim. Certo? Certo. E a semana passada nós tivemos formação de matérias perigosas. E hoje está agendada para hoje e vai acontecer assim, outra vez. Ou seja, não tem nada a ver se nós vamos ter um evento ou se vamos ter um simulacro. Faz parte do nosso calendário de formação e instrução contínua. Não, eu só dar-lhe aqui os parabéns pela frontalidade que o Sr. Comandante está a ter e manifestar aqui o meu agrado de facto poder sentir que da parte dos bombeiros voluntários de Santa Maria da Feira há esta abertura e esta vontade de difundir estes tão valiosos conhecimentos, porque no fundo também é aquilo que nós, eu e o Miguel, nesta plataforma, pretendemos também fazer chegar, que seja motivador para muita gente que não sabe tanto ou que quer ir buscar conhecimento na área das matérias perigosas e que possa ser aqui de facto um estimulante a ter aqui esta fonte de informação. Sim, sem dúvida. E já vamos quase com 50 minutos. É verdade, já fica. Isto uma pessoa começa a falar e as coisas começam a fluir. E começa a me entusiasmar. Agora. Não, faz parte. Mas façam vocês as questões que não, mais os pontos que a gente tinha aqui para a entrevista já foram largamente respondidos e o seu comandante, como o Johnny disse muito bem, bastante frontal e franco aqui a falar e realmente. É bom ouvir assim, e lá está, como eu disse, eu conheço... o que eu achei curioso há um tempo atrás, numa formação que eu acho que ainda vai acontecendo de forma cíclica, e a senhora Secretária de Estado da Administração Interna até era uma pessoa que era das dinamizadoras da ação, que era o curso ou formação de emergências radiológicas, permitiu o contacto entre várias entidades, ou seja, personalidades de várias entidades. E isso foi curioso, só que podia ter saído dali uma coisa boa, que era aproximar as equipas que na altura eram, e eu acho que ainda são, é isso que está na DON, chamadas, ou hipoteticamente chamadas a intervir num cenário de matérias perigosas. Porque a DON também a DON até é um excelente documento. Falta depois praticar algumas coisas. O que é que eu entendo? Em termos de complementariedade, o desafio, quando é que me preocupa uma situação de matérias perigosas? Não me preocupa a fase inicial, preocupa-me também a sustentação da operação. Se eu vos disser, por exemplo, este incêndio da Zarrinha que eu estava a falar, que nos média apareceu foi notícia em 12 horas, mas o facto é que nós tivemos 13 dias de intervenção.
O incidente que nós tivemos de matérias perigosas no porto de Viana do Castelo durou mais de um mês. E suportar esta intervenção com homens de forma rotativa, continuada, dar sequência à resolução do incidente, é um desafio muito grande. E por isso, entendo que seria curioso, seria interessante que as equipas trabalhassem, as equipas que estão identificadas, tivessem a oportunidade de trabalhar de forma articulada e complementar. Por exemplo, o exercício Cascade não permitiu isso. Permitiu trabalhar com equipas da Europa, onde, mais uma vez, nós provamos e ficamos com essa evidência de que estamos ao nível da Europa, mesmo naqueles países que têm mais capacidade financeira. Dizer que foi curioso, mas, sobretudo, foi gratificante ver que, nós bombeiros voluntários, temos aqui uma questão muito importante, que é uma determinante que tem o seu significado, é a questão financeira. Ficamos satisfeitos pela resolução dos incidentes e dos desafios que nos foram colocados do ponto de vista dos incidentes de matérias perigosas, mas também ficamos alegres com o facto do equipamento que temos e que temos o cuidado de substituir e de manter. Tal e qual. Porque nós não temos, claro, nós não temos a capacidade financeira de um corpo de bombeiros sapadores. Não temos. Mas o que eu vos posso dizer é que aquilo que é fundamental está dentro daquilo que é a norma e o equipamento está dentro da validade, etc. Ou seja, não temos o veículo INOP, como às vezes podem pensar, tipo, o fulano, estão INOP ou não estão? Os sapadores dali, já não ouço falar há tanto tempo, será que eles estão INOP? Como é que está o veículo deles? Como é que está a equipa? Nós estamos operacionais. Temos, agora, um esforço muito grande para manter o veículo e os seus equipamentos e a formação é fundamental, já falamos sobre isso. Mas os equipamentos operacionais é fundamental e tem um custo elevado, é um grande desafio e para mim em particular tenho que andar aqui a exercitar muito alinhamento para perceber como é que de forma racional se mantém a viatura operacional. O Sr. Comandante Benedito, aí entra exatamente essa parte do manter a capacidade, não é só ter, é manter, não é? Os equipamentos de matérias perigosas, estou aqui a pensar em até algo tão simples, passa a expressão, mas como EPIs e equipamentos de detecção, têm calibrações, têm que ser totalmente cumpridas, não é? Tem todo um cuidado, a armazenagem. Nós devemos de evoluir, não sei daqui a quantos anos, mas devemos de evoluir em que quando acontecer uma intervenção e se usar um detector, um explosímetro, ou que queiram chamar qualquer equipamento, vamos ter que provar que ele está calibrado por uma entidade certificada. Tal e qual. Daqui a alguns anos, vai demorar, mas escrevam isto que eu vos estou a dizer, daqui a alguns anos vão questionar a intervenção, se foi bem feita e se... Olha, a mesma coisa que superar ao balão, de forma, entre aspas, de forma popular, dizer assim. Cada vez mais pessoas têm conhecimento e querem que se prove que o alcoolímetro está calibrado e quando é que foi calibrado, etc. Ou seja, nós devemos de levar esse caminho. Mas antes disso, digo-vos o quê? Que a minha preocupação fundamental, e estamos a falar de EPI porque um fato de classe A, de nível A, tem o seu custo. E o meu desafio, a exigência que eu coloco a mim próprio e junto do Corpo de Bombeiros é que eu tenho que ter a certeza que o equipamento proporciona as condições de segurança certas, adequadas aos operacionais. Eu jamais posso ficar com peso na consciência do fato que eu estou a disponibilizar para um operacional não estar em condições de segurança ou haver aqui algum risco. Isso está fora de questão. Legal. Isso é que leva, eventualmente, a pôr o veículo INOP, não é? Sim, sim, sim. Ou então dizer assim, como eu estava a perceber mais ou menos o raciocínio, dizer assim, não basta ter o fato de nível A. Porque dizer, nós temos uma equipa de matérias perigosas, tem aqui um fato de nível A, compramos 2 ou 3. Comigo, 2 ou 3 não dá para nada. Isso é que é comprometer a segurança. 2 ou 3, que operação em que seja necessário que tenha indicação para usar o fato de nível A, vai ser suficiente 2 ou 3 fatos. Não faz sentido, isso é brincar, é fazer de conta.
Quer dizer, comprei agora 2 fatos. Um corpo de bombeiro já ao B agora lembrou-se, nós temos aqui esta verba, vamos fazer aqui um cofre deste veículo, vamos pôr aqui um fato. Sim, senhor, primeira intervenção eventualmente. Mas depois é preciso sustentar a operação. Se tiver 2 fatos, um dos operacionais, ou os 2, acontece um acidente, quem é que os vai lá resgatar? Vão baixar o nível de proteção? Pronto, ficam estas questões. Sim, só para terminar mesmo, e como o subcomandante falou daquela intervenção no Porto de Viana, 13 dias, não, o Porto de Viana foi mais de um mês. Mais de um mês, 13 dias foi o outro incêndio, cerca de um mês, por alto, sem um valor específico, a nível de impacto, só para as pessoas terem a ideia, não é? Quando se fala disto, lá está, não é só comprar os fatos, num mês, que impacto financeiro é que isso teve para... Esse em particular, nós apresentamos uma fatura de serviço à companhia de seguros. Ou seja, e isto não tem complexo nenhum em dizer que há intervenções que têm que ser pagas. Claro, não há dúvida. E não vão pagar as horas dos homens, nem vão pagar os quilómetros ou o tempo de serviço. Vão pagar, nós apresentamos a fatura para pagar a reposição da normalidade. Tal e qual. Ou seja, nós vamos ter um fato que vai ser sujeito a um desgaste e depois alguém tem que o repor. Compreendem o que eu estou a dizer? Ou seja, houve um dano. Partimos uma viseira de um EPI de nível A. Se nós não apresentarmos a fatura, nós vamos... É menos um fato. Um fato custa muito dinheiro, são milhares de euros. Ou seja, isto aqui, se nos pagassem aquilo que nós fazemos. Porque a associação depois fica aqui do ponto de vista financeiro, tem aqui a desafiante, não é? Mas, claro, de qualquer das maneiras, há que ter isto presente. Ou seja, nós prestamos o socorro, sim senhor, socorro por princípio é gratuito, mas tem que se repor a normalidade. Nem que seja pela seguradora, não é? Como está a dizer. Para o próximo evento, próxima ocorrência, ter a mesma performance com a mesma garantia de serviço. Tal e qual. Obrigado, é mesmo isso. E isso é extremamente importante perceber que isso, independentemente o socorro não é grátis. Independentemente de sapadores ou voluntários. Independentemente, sim. As pessoas têm que perceber que tem o seu custo. Eu sou profissional da área da saúde e digo assim, o Serviço Nacional de Saúde é tendencialmente gratuito. É tendencialmente gratuito, mas tem custos. E cada cidadão devia perceber qual foi o custo do seu tratamento. Há que ter essa consciência. Ninguém lhe ia cobrar, mas ele ia dizer, esta cirurgia que me foi feita custou não sei quantos milhares de euros. Compreendem? E aqui é a mesma coisa. As pessoas não têm a percepção de quantos milhares de euros são gastos numa intervenção de florestal, ou quantos milhões ficam. Eu não tenho acesso a essa informação. Claro. Por milhões, um cenário de vários dias, com o empenhamento de centenas. Nós temos incêndios em Portugal que têm 500, 600, 700 operacionais. Qual é o impacto financeiro disso? E as pessoas deviam ter essa informação para ficarem a perceber realmente para onde é que vai o dinheiro dos impostos, não é? Por aí. Sim. Não, eu lembro-me aqui de não tem a ver com as matérias perigosas, mas tem a ver com esse exemplo. Lembro-me aqui há 2 anos em Gondomar, se não me engano, com uns indivíduos na época das chuvas, com o alerta, tentaram passar um riacho de jeep e foram levados, e que o comandante municipal, ou o coordenador municipal, disse que alguém iria ter que pagar-se, porque se há um alerta, as pessoas estão a dizer para não ir para ali, vão para ali de jeep, depois é o risco dos homens, é o equipamento gasto, mandar para lá, que podiam estar a trabalhar noutra área, isso tudo tem muito dinheiro e muito desgaste, e lá está, não é o não salvar, não socorrer, mas as pessoas perceberem que aquilo custa muito dinheiro, não é? Aquelas pessoas que vão ver as ondas para o Passeio Alegre no Porto e às vezes são levadas por uma onda e vem o EH, sentiam resgatá-las no meio do mar e está a ambulância e está a VMER, isso aí é... O empenhamento humano e material é enorme, claro. E nas matérias perigosas, numa ação continuada, como o seu comandante deu o exemplo, de um mês, é brutal. E sobretudo, dizer-vos o quê? Que repor a normalidade, porque esta semana nós consumimos o material, não é? Os equipamentos, então, são sujeitos a desgaste, têm que ser renovados, vamos fazer constantemente reequipamento. É claro que vamos definindo prioridades, mas há que ter que haver reequipamento, tem que haver aquisição, e se não houver um financiamento, a coisa está... É um exercício difícil. É um exercício difícil, complexo. Claro. Não é comparativo, não se pode comparar aquilo que é
o método dos Chapadores de Lisboa. Há uns anos atrás encontramos-nos com eles num evento e o responsável, o chefe, falou-nos do orçamento deles. Epá, eu, sinceramente, fiquei muito satisfeito com a ideia, mas se me proporcionassem essas condições, era espetacular, não é? Existem, epá, aquilo está orçamentado, tem acabamento orçamental, está aprovado, vai acontecer. E eu não tenho essa vivência. E, todavia, tenho o desafio constante de manter o veículo operacional. É um desafio, é exatamente isso, é um desafio constante. E que tenham conseguido com sucesso. E pronto, Sr. Comandante, a conversa já vai longa. Se calhar vamos ter que fazer isto em 2 episódios, dividir a meio, porque acho que as pessoas devem... Agora vocês têm que perceber, ou seja, se vocês me deixarem falar, eu falo muito. Agora, não, não faz mal. Uma questão objetiva e eu respondo a isso, é tranquilo. Sim, não, isto além de ser uma partilha... Também aqui não venho para aqui para me indignar, está bem? Não, claro que não. Nem é isso que se quer. Esta partilha é bom e é enriquecedor, tanto para nós que estamos a falar consigo, e depois é uma questão de partilhar com as outras pessoas. Passar uma ideia, por exemplo, quando faço alguma ação, ou quando os meus jovens, os bombeiros da feira, fazem alguma ação de formação, de sensibilização, tentamos passar esta ideia porque acho uma ideia-chave, que é, quando se chamam os bombeiros da feira ou o corpo de bombeiros da feira, não pensar que nós vamos assumir o comando das operações. Durante algum tempo houve esta ideia. Nós não queremos comandar, nós temos a nossa autonomia, temos a nossa organização, é setorial, ou seja, é uma responsabilidade setorial. Ou seja, para quem percebe minimamente da organização de teatro de operações, para quem percebe minimamente do sistema de gestão de operações, dizer categoricamente que nós vamos trabalhar sobre uma área específica. Somos parte da solução. Não queremos assumir o comando nem o controle do incidente. Agora, temos de ter a certeza que aquilo que é segurança está garantido. Tal e qual. Bom, Sr. Comandante, muito obrigado por esta conversa, por ter aceito o nosso convite e por ter sido tão claro e sem filtros. E bom, e para bem, porque também, lá está, enriquece aquilo que é a partilha e é isso que nós procuramos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Mantenham esta positividade de partilhar e sensibilizar a população e as várias entidades nesta que é uma temática que me motiva, que me leva à pesquisa constante e, de certo, depois, entretanto, também, se vocês continuarem a fazer este excelente trabalho, pelo menos daqui a 2 anos encontramos cá na feira. Já teve a oportunidade de estarmos os dois nesta última jornada internacional, estivemos os dois muito atentos a aprender, mas isto, Sr. Comandante, também ele deixa aqui o desafio de sempre que quiser falar ou sempre que quiser divulgar alguma coisa, pode usar os nossos canais, porque estamos a começar a entrar e a ter muitas pessoas alcançadas com estas iniciativas. Por isso, da minha parte, também muito obrigado. Determinados nisso, que estão a fazer um bom trabalho e que está a ser, já tem o seu impacto em termos de divulgação, e continuar, não baixar os braços, porque é importante. Muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado, alguém tem que fazer este trabalho. Sim, é um trabalho que se faz com todos. O Sr. Comandante também acaba por colaborar, ou estar presente aqui, outras pessoas virão, e é importante percebermos aquilo que o Sr. Comandante disse muito bem, que é, quer dizer, vou tentar resumir, não é? Que já se falou no outro vídeo, no fundo, que nós temos que falar, as matérias perigosas é uma área, é um mundo, não é? É um mundo, mas nós temos que falar todos e temos que falar a mesma língua e tentar aproximar, quebrar. Eu sei que existe a farda verde, a farda azul, a farda vermelha, cada um tem a sua farda, mas quando depois estamos a trabalhar, nós temos que falar a mesma língua e temos de ser objetivos na ação, não podemos estar até aqui és tu, mas eu não quero que mexas na minha... Sabe o que é que eu sou um jovem, mas dizia-vos, dizer jovens, ou seja, não estou cá armado em velho do Restelo, mas a minha experiência diz-me que independentemente da farda ou da entidade que se está a representar, tem que haver respeito pela outra entidade ou pelos outros intervenientes. E com humildade dizer assim, há aqui alguém que me pode ajudar e eu tenho que haver disponibilidade.
O que é que permitem estas ações, seja neste formato social, seja numa plataforma, seja informação? Quanto mais nós convivermos uns com os outros, melhor, porque vai facilitar a resolução dos incidentes. Ou seja, o facto íamos dar aqui uma experiência. Há uns anos atrás fiz uma formação com um camarada de um corpo de bombeiros. Passado anos, num grupo de reforço a combate a incêndio florestal, encontrei-o e eu ia comandar um grupo de Aveiro e ele era o COS. Acreditem que se eu pudesse ter gravado aquele momento, o homem esboçou um sorriso de orelha a orelha porque vê uma cara conhecida que eu ia ajudar. E logo esse início é espetacular porque desbloqueia muita coisa. Ou dar-vos outro exemplo ligado às matérias perigosas. Eu tive contacto com a senhora engenheira que é responsável da segurança no Porto de Leixões num evento. Passado, já não tenho a precisão de quanto tempo passou, mas nós fomos lá colaborar na resolução do incidente e o facto de nós nos conhecermos e percebermos que já há aqui algum conhecimento, há confiança. E isso facilita na resolução dos incidentes. Tal e qual. Era um desafio, não é aquela do o que é que dizem os seus olhos no outro programa, não. Mas nós tentamos que a comunidade lance temas para nós explorarmos nestes Azimat Talks. Neste aqui o tema é, pronto, os bombeiros da feira como um pilar da formação das matérias perigosas. Que tema é que gostaria de ver abordado? Um tema. Eu sinceramente não tenho assim um tema. Fica a pensar. Quer dizer aquilo que devia ser divulgado? Um tema que gostasse de ver abordado assim num formato deste de conversa, um tema que o Sr. Comandante, sei lá, a nível de intervenção, de formação. Eu digo-vos algo que merece uma análise técnica. É o uso de drones. Já o comandante Marco Martins e o comandante Richard, o Marco Martins de Óbidos e o Richard de Portimão abordaram muito esta temática. Sei que os sapadores do Porto adquiriram um equipamento muito interessante. Eu acho que seria curioso falar sobre o tema das vantagens disso mesmo, mas também do risco associado. Ou seja, não só os prós. Claro que sim. Das vantagens e do risco, das contraindicações do uso do drone. Fica lançado o desafio, nós vamos tentar responder. A Força Aérea, é engraçado, olha, a FEPS ou FEB tem drones, o GIPS ou o EPS tem drones, a Força Aérea tem drones, os sapadores do Porto foram dado conhecimento que tinham um drone muito bom. Por isso, tem sim, senhora. Por isso, não tem complexo nenhum se tiver uma intervenção onde haja necessidade dos sapadores de Porto trazer o seu drone, não tem problema. Claro, lá está, é uma ferramenta de trabalho que tem que ser. Não mais valia. Sim, senhor, então fica um tema lançado e nós vamos tentar aí. E de certeza que vai suscitar muita curiosidade esta situação dos drones, a utilização de drones na área das matérias perigosas. Porquê? Porque há muita malta que tem drones agora que podem ser usados nos incêndios florestais, numa busca e salvamento, noutras intervenções, como nas matérias perigosas pode ser muito útil. Sim, agora, depois eu posso também depois fazer perguntas, lanço o tema e depois participo e faço perguntas. Acho muito bem. Então, fica aí o desafio, está um desafio aceito. Muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado. Agradeço o convite mais uma vez. Contei comigo para o que entenderem, mas lembrei-me agora de uma coisa, que é do Exercício Nacional Cascade, ainda está por acontecer um debriefing, ou um balanço, e que seja divulgado, que é para nós identificarmos as oportunidades de melhoria e de correção daquilo que foram os acidentes simulados de matérias perigosas. Sim. Só não sei se sabe, a página já foi desativada. Pronto, fica só. Há muito trabalho a desenvolver, com certeza que será bom para todos. Boa sorte para vocês, continuação de bom trabalho. E da minha parte, fico disponível para aquilo que entenderem que seja conveniente, está bem? Muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado. Um abraço, gosto de ouvi-los. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.